irmãos estão de pé, por gentileza. Os que puderem, o Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu quero ler 2 versículos com os irmãos, que é o 8 e é o 9. O Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo de número 6, versículo 8 e o versículo de número 9. Enquanto você acha a referência dita, eu quero tecer os meus agradecimentos, por estar com os irmãos mais uma vez, para juntos a gente glorificar o nome de Jesus. Agradecer a Deus pela vida do pastor Jonadab, que sempre me recebe e cuida de mim nessa cidade, bem com a sua esposa, a irmã Keren, ao ministério, aos obreiros. Deus continue abençoando o pastor Davi, que é o presidente desta obra, e um pai que tenho aqui. Deus continue abençoando, tá bom? A todos de uma forma toda especial. Capítulo 6 e versículo 8 diz assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Quantos pães? Quantos pães? E 2 peixinhos. Quantos peixinhos? Quantos pães? Quantos peixinhos? Mas que é isso para tantos, podei-vos tomar assento. A minha fala é uma fala rápida, tá bom? Objetiva. Vou falar 10 minutos e nós vamos para casa. Deus continua abençoando o Vinícius, ó. Ele fala que eu sou um cabra invocado, não sei de onde ele tirou isso, mas que Deus continue te abençoando, Vinícius, você, sua esposa, e esse tão lindo ministério que Deus lhe confiou. Minha fala é rápida, não vou demorar, e nós vamos para casa, Mas o capítulo de número 6 de João, ou de Iohanã, como diz os hebraístas, Iohanã, nome até bonito, que nada mais é do que aquele que dispensa amor, é João. Capítulo 6 de João vem tratando e nos ensinando a respeito de um milagre bem conhecido de todos nós. O ministério de Jesus é um ministério de 3 vias, de 3 vertentes. Por exemplo, Mateus diz que Jesus Cristo pregava, curava e ensinava. Jesus pregava, ensinava e curava. Daí então o motivo do ministério de Jesus ser um ministério trino, de 3 patentes, de 3 vertentes. Nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum teólogo, seja ele o que quiser ser, é portador de um ministério como o de Jesus. Por exemplo, o pastor Davi pode pregar e pregar muito bem, pode ensinar e ensinar muito bem. A única coisa que ele não pode é curar e fazer milagre, porque isso compete apenas à pessoa de Jesus. Glória a Deus por isso. Por exemplo, quando Jesus pregava, ele pregava a palavra com o intuito e um objetivo do quê? De que para aqueles que não lhe conhecessem, passar a conhecer. A palavra era um método que Jesus se utilizava para falar dele mesmo, a fim de que aqueles que não o conheciam passassem a conhecê-lo. Por isso que o meu dever e o teu dever é pregar a palavra. Pregar a palavra para o quê? Para revelar Jesus àqueles que ainda não conhecem. Então, quando Jesus pregava, ele pregava a palavra para que todos lhe conhecessem. É por isso
que João, no capítulo de número 1 e versículo de número 14, se não me falha a memória, João diz assim, que ele era quem? O verbo encarnado, a palavra encarnada, o Logos de Deus encarnado, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus pregava, era a palavra pregando. Quando Jesus ensinava, era a palavra ensinando. Quando Jesus curava, era a palavra curando. Quando Jesus tocava, era a palavra tocando. Então nessa noite, se você sair daqui tocado, foi a palavra que te tocou. Se você sair daqui renovado, é a palavra que está te renovando. Quando Jesus ensinava para o quê? Para formar discípulo Messias e forjar o caráter mestre. Quando Jesus ensinava, era Jesus se formando discípulo, fazendo discípulo e forjando o caráter. Sabe o que é? Que enche a igreja não é uma pregação eloquente. O que enche a igreja não é alguém com muitos dons revelando tudo e todo mundo, não. O que enche a igreja ainda se chama ensino da palavra. Glórias a Deus por isso. Me prova, pregador. Provo quando a gente lê Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 1, diz a Bíblia, pela boca de Levi, ou Mateus, como era o seu primeiro nome, a Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, o texto está pluralizado, vendo as multidões, subiu para o monte. Glória a Deus por isso. E lá no monte a Bíblia diz que Jesus, assentado ali, ensinava. Há um jargão popular que diz que para se levantar para ensinar é preciso ouvir assentado, não é mais ou menos isso? Mas Jesus vai na contramão da lógica, e Jesus, sendo sábio dos sábios, mestre dos mestres, ensina todos os ensinadores. Ao invés de Jesus ficar em pé e mandar todo mundo assentar, Jesus deixa todo mundo em pé e ele mesmo assenta para ensinar. Glórias a Deus por isso. Eu estou sentindo Deus, mas deixa eu ficar na palavra. Segure aí. Glória a Deus. Quando Jesus ensinava, ele ensinava para formar discípulo e forjar o caráter. Por isso que Jesus disse assim, ide para os discípulos e fazei. Fazer aqui é do bara. Discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lhes ensinando a fazer tudo quanto eu vos tenho ensinado. O problema é que a gente não consegue nem ser discípulo direito, quanto mais fazer. Para fazer discípulo não é fácil. Fazer seguidor é uma coisa, fazer fã-clube é uma coisa, fazer amigos é uma coisa. Agora fazer discípulo, meu irmão, fazer discípulo é muito mais do que... Fazer discípulo exige primeiro tempo. Para fazer discípulo exige disponibilidade. Fazer. Jesus ficou 3 anos e meio ensinando, fazendo, e ainda não saiu 100%. Tamanha é a dificuldade. Por quê? Porque para fazer discípulo, meu irmão, só pode fazer discípulo quem um dia já foi. Só pode fazer discípulo quem um dia já foi discípulo. O que me deixa mais para lá do que para cá é que a gente quer ser mestre, mas nunca foi discípulo. Mas eu vim nessa noite dizer para alguém aqui,
Eita, quer fazer discípulo, seja discípulo. Termino agora, nós vamos para casa. Quando Jesus ensinava para fazer discípulos e forjar o caráter. E quando Jesus decidia operar milagre, pregador, o que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo, ó, além de eu ser a palavra, além de eu ser mestre, eu também sou Deus. Glórias a Deus por isso. Então quem está aqui nessa noite tem o poder de te avivar, tem o poder de te tocar e ainda revelar a sua divindade no nosso meio. O texto em apreço narra um Jesus fazendo milagre, capítulo 6 de João. E esse milagre aqui, ele é bem conhecido, bem pregado, bem ensinado, bem extraído, bem vacinado, tá? Bem exaurido, palavra legal, né? Exaurido. Esse texto aqui, ele já foi até mesmo tema de hino. Os mais antigos aqui. Quem aqui nunca cantou ou louvou, ou Vinícius já cantou, eu sei que ele já cantou, o hino do Kleber Lucas, quando ele disse que um menino com 5 pães e 2 peixinhos ajudou a alimentar uma multidão. Pregador, o que é que você quer me ensinar com isso? Esse texto é muito conhecido, esse texto aqui ele é muito pregado. Esse texto aqui ele é cheio de riquezas e de detalhes. Por exemplo, ele é um milagre tão conhecido e tão importante, que de todos os milagres que Jesus fez, somente a ressurreição de Jesus e a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira porque tem a segunda, somente a primeira multiplicação dos pães e peixes e a ressurreição de Jesus, somente esses 2 milagres estão contidos nos 4 evangelhos. Eu não disse nos 3, eu disse nos 4, porque se fosse nos 3, ele seria sinótico, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente estuda Mateus ou Levi, capítulo 14, versículo 13, até o versículo de número 21, Mateus ele trata da primeira multiplicação de pão e peixe. Aí o evangelho seguinte é o de Marcos, ou João Marcos, como era o seu primeiro nome. João é o seu nome de cidadania judaica, Marcos é o seu nome de cidadania romana. Daí então Marcos ele escreve o evangelho narrado e atingindo ao público da sua época, ao povo da sua época, aos romanos. Aí capítulo 6, versículo 30 até o versículo 44, Marcos também fala da primeira multiplicação de pão e peixe. Aí o evangelho seguinte é o de Lucas, o doutor, o médico, o grego, aquele que nasceu lá em Antioquia, lá na Grécia, o único dos evangelistas, né, que não é de cidadania judaica, ele é um grego, tá bom? Ele acompanhou Paulo em 3 viagens missionárias, em uma quando Paulo foi decapitado em Roma, fora da cidade. Aí Lucas no capítulo 9, versículo 10 até o versículo de número 17, Lucas também fala da primeira multiplicação de pão e peixe. Se fosse só os 3, aí era sinótico e já estava bom demais. Aí João levanta a mão, mestre, e fala assim, olha, já que Mateus falou, aí Marcos também falou, Lucas é doutor, ele é médico, ele é inteligente, ele também falou, então eu também vou falar aí alguma coisa. Aí João levanta a mão e diz, eu também vou falar de tão importante e grande que foi. Aí João também vai dizer. Aí no versículo de número 1 do capítulo 6, João começa dizendo assim, ó, depois destas coisas, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Depois do que? Para onde Jesus ia e qual era a finalidade? Note que esse depois aqui é um pronome de ação. Depois, isso indica o que Jesus vinha fazendo alguma coisa. Depois, por exemplo, depois deste culto você vai fazer alguma coisa. Depois deste culto você vai praticar alguma coisa. É depois deste culto, não é verdade? Aí você chega onde você vai, talvez para uma pizzaria, talvez comer uma batata, talvez sair com a esposa. Aí você vai dizer, ó, depois do culto. Tem até um hino que diz,
depois deste culto você vai ver, não é verdade? Então, oxalá, se depois desse culto a gente ver alguma coisa mesmo de Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó, depois destas coisas, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia de Tiberíades. Depois do que? É um pronome de ação. O que era que Jesus vinha fazendo para João começar o versículo 1 do capítulo 6 com a expressão depois? Aí a gente tem que entender João desde o capítulo de número 1, quando no capítulo 1 e versículo de número 1, João diz assim, ó, no princípio. Que princípio é esse que João está falando? João está remetendo-nos uma ideia do que? De Gênesis, capítulo também de número 1, quando em Gênesis capítulo 1 e verso 1 a Bíblia diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, vírgula, e a Bíblia continua dizendo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Pregador, o que é pairar? É movimentar. O que é pairar, pregador? É andar sobre. O que é pairar, pregador? É estar em movimento sobre alguma coisa. E o que é que, aí eu fiquei perguntando para Deus, o que é que o Espírito do Senhor quer pairando em cima de um negócio que nem forma tem? O que é que o Espírito do Senhor quer pairar em cima de um negócio que nem aparência tinha? Essa expressão pairar, dentre movimentar e andar, significa proteger, ou seja, quem olhava para a terra dizia, aí não sai nada, mas o Espírito estava protegendo, guardando. Eu vim nessa noite te trazer uma palavra, não tem forma, mas o Espírito está protegendo, não tem vida, mas o eita está pronto. Quem crê nessa verdade? No princípio, ele era o verbo. É João dizendo, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Em apenas um versículo, o verbo aparece 3 vezes. No princípio era, estava e é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E olha, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar da luz, a fim de que nós crescêssemos nele. Não era ele a verdadeira luz. Aí ele aponta para Jesus e diz, mas ali está a luz verdadeira que alumia todo homem. Ali está a luz verdadeira que alumia todo o homem. Eu vou repetir, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem, mas as trevas não as compreenderam. Ele veio para o que era seu, quem o judeu, mas eles o rejeitaram. Aí ele olhou para mim e para você, alienados de Deus, caídos do Éden, olhou para mim e para você e disse, mas todos quantos me receberam. Eita, vale a pena receber o Jesus rejeitado, vale a pena aceitar ao Jesus rejeitado, vale a pena adorar a quem veio adorar o Jesus. Veio para o que era seu, mas eles o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos quantos creem no seu nome, os quais
não nasceram da carne, mestre, nem pela vontade do sangue, nem da vontade do varão. Mas como é que eu sou filho de Deus então, pregador? Pela vontade do Pai. É o Pai que quer, é o Pai que quer, é o Pai quem quis, é o Pai quem quis, é o Pai quem quis. Pela vontade do Pai, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João apresenta Jesus como o Verbo de Deus encarnado. Quando a gente estuda o capítulo de número 2, o texto começa assim, ó: e ao terceiro dia. Olha que lindo isso, né? Olha para mim aqui. Eu tenho uma dificuldade, só sei pregar a Bíblia. Não sei, não dou conta, não. Só sai a Bíblia aqui. Capítulo 2, de verso 1 diz assim, ó, melhor dizendo, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná na Galileia. Ao terceiro dia. Pregador, por que não foi no primeiro? E nem no segundo? E nem no quarto? Não foi no quinto? Não foi no sexto? E nem no sétimo dia da perfeição? Olha que dia bom para casar. Foi no terceiro dia. Será que o terceiro dia te lembra alguma coisa? Hã? Eita! Será que o terceiro dia te lembra alguma coisa? Irmão, eu estou sentindo graça de Deus. Será que o terceiro dia te lembra alguma coisa? Se não é o terceiro dia onde nós estávamos. Ao terceiro dia, Maria foi lá no sepulcro do José de Arimateia. Por que ela não foi na sexta, pregador? Porque a sexta foi a sexta da cruz, Vinícius. E o sábado, pregador? O sábado foi o sábado do descanso judaico. Ninguém pode fazer nada e nenhum barulho. Aí por que ela foi no terceiro? Ela foi no terceiro dia. Aí ela levou mirra, levou aloés, levou coisa cheirosa, na esperança de embalsamar a Jesus. Porque não embalsamou na sexta da cruz, não deu para embalsamar no sábado de descanso. Então a esperança dela é embalsamar a Jesus, passar um negocinho cheiroso em Jesus, porque é domingo, aí está tudo liberado. E quando elas chegaram lá, o anjo está sentado na pedra. Aí os soldados romanos estão caídos como mortos. Aí o anjo brada e diz: eita, chegaram atrasadas, hein? Não deu tempo nem de fazer a missa do sétimo dia, hein? Porque procurar o vivo entre os mortos, o terceiro dia chegou. O terceiro dia chegou. Eu vim nessa noite pregar para uma igreja que acredita no Jesus do terceiro dia. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, hein? Aonde pregar? Lá em Caná da Galileia. Só para falar de Caná na Galileia aqui nós ia ficar até umas horas, mas eu quero respeitar o tempo, já termino agora. Ó, Caná na Galileia era uma região da Galileia. Galileia é um lugar composto de 10 cidades. Caná da Galileia era uma das cidades mais pobres. Caná, Betsaida, lugares assim. Lembra do que Natanael falou para Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré fazia parte da Galileia. Pode vir alguma coisa que preste lá de Nazaré? A Galileia dos gentios. Aí o texto diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná na Galileia, e estavam ali Maria. Olha a ordem do convite: Maria, Jesus e os discípulos. Maria primeiro, Jesus segundo, terceiro os discípulos. A Bíblia diz assim, ó, e no ápice da festa, acabou o vinho. Acabou o vinho. Acabar o vinho para o judeu era motivo de tragédia. Acabar o vinho na festa de judeu era motivo de tristeza. Acabar o vinho na festa do judeu era motivo de falência. Mas a Bíblia diz que Jesus foi convidado. A Bíblia diz que Jesus foi convidado.
E festa boa é festa que Jesus é convidado. Festa boa é festa que Jesus é o convidado. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que acabou-se o vinho, vem a mãe de Jesus. Eu estou aqui só falando os pormenores, deixando as questões teológicas e históricas e culturais de lado. A mãe de Jesus percebe, a Maria percebe que o vinho acabou. Porque a festa durava 7 dias, mas graças a Deus que nós não é judeu, né, irmão? 7 dias, hein? Comendo, bebendo, tá? Maria percebe que o vinho acabou. Por que Maria percebe, pregador? Porque segundo Joséfo, o compartimento de vinho ficava do lado das mulheres. Então Maria passando olhou e viu que o vinho acabou. E Maria é inteligente. Por quê? Porque Maria não vai contar para qualquer um. Maria vai contar para quem tem o poder de resolver. Escute isso. A festa tem discípulo. A festa tem convidado. A festa tem mestre-sala, vai vendo. A festa está os pais do noivo. Tem muita gente na festa. E a festa também tem Jesus. Maria poderia contar para qualquer um. Mas Maria é inteligente, eu gosto dela. Por quê? Porque Maria olha e diz: tem muita festa para acontecer, mas o vinho acabou. Maria olhou e disse: tem gente bem vestida, mas o vinho acabou. Maria olhou e disse: tem música boa, mas o vinho acabou. Maria olhou e disse: a comida é boa, mas o vinho acabou. E para a gente ser bem sincero, eu não sei se você vai dar glória a Deus ou vai brigar comigo, mas não tem nenhum problema não. Se tem uma coisa que eu e você somos muito bons, sabe do que é? Pode falar? Pode falar mesmo? Se tem uma coisa que nós somos muito bons, sabe o que é? É viver de fachada. Olha, eu ouvi alguém dizendo verdade. Se tem uma coisa que nós somos muito bom, é de esconder a realidade por trás de uma boa maquiagem. Se tem uma coisa que nós somos muito bom, é esconder a realidade atrás de um bom terno. Mas Maria olhou e disse: está tudo muito bonito, mas eu sei que o vinho acabou. Glórias a Deus por isso. Pregador, o que fazer então quando o vinho acabar? E eu vim para a quinta do sobrenatural, bem vestida, bem cheirosa, bem arrumada, mas eu sei que o vinho acabou. O que fazer, pregador, quando o vinho acabar e eu tenho que vir para a igreja só porque eu tenho que fazer parte da escala? O que fazer, pregador, quando eu tiver que vir para a igreja só para cumprir o protocolo? Lá vai uma palavra de Deus para você, e não se esqueça dela. Convida Jesus para a tua festa. Convida Jesus para a tua festa. Antes que o problema chegue, convida Jesus para a tua festa. Antes que a decepção chegue, convida Jesus para a tua festa. Chama ele, né? Levanta a mão. Levanta a mão nessa noite. Chama ele para a tua festa. Diga para ele nesta noite: Jesus, eu cheguei aqui sem vinho, mas enche a minha. Urabaio de cano, rebaio de cano. Urababado que é de cano, rebaixo. Ela brabo de cano, réu e bibiga abaixo. Ela brabo de cano, rebado que é réu. Vai chegar vinho novo pra ti. Vai chegar. Termino agora, ó. Maria chega diante de Jesus e vai bem no ouvido dele. Porque para Jesus, irmão, não precisa ficar 40 dias no monte, vendo demônio e tanta coisa. Para Jesus o negócio ainda é o quarto fechado. Com Jesus precisa só do quarto fechado. Está dizendo para ele ficar 40 dias de chuva dentro de mato? Não. Ainda a porta fechada, o secreto, Deus ainda
te conhece. É no secreto. Eita, é melhor o secreto com Deus do que a publicidade sem Deus, não é verdade? Tem muita gente aí em público que Jesus nunca ouviu em secreto, mas tem muita gente que o público nunca ouviu, mas a porta ainda está fechada e ainda conhece Jesus no secreto. Irmão, eu estou sentindo graça de Deus, eu não sei você. Maria vai em Jesus e diz: olha, o vinho acabou. Jesus olha para ela. Não acha que Maria saiu no meio da festa lá, não. Tava, não. Maria sabe em quem recorrer. Porque tem gente, né, que faltou um negocinho lá, é rede social, né? Aquela carinha chata, nojenta, né? Não é verdade? Tem gente que não pode acontecer nada, que já vai correndo para Face, para não sei o que e tal, aquele drama todo. Calma, convida Jesus para a festa. Jesus está bem pertinho de você, dizendo: chama eu para a festa, chama eu. Fala comigo. Jesus é sensível, a gente que não sabe, mas ele é sensível. Maria fala: o vinho acabou. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Para os biblicistas de plantão, hora aqui significa turno. Jesus estava dizendo assim para ela: mulher, ainda não é chegado o meu turno. Quem trabalha na empresa aqui sabe, né? Tem o primeiro, o segundo, terceiro turno. Aí Jesus olha para ela e fala assim: mulher, ainda não é chegado o meu turno. Pregador, e quando é que chega o turno de Jesus? A hora de Jesus é quando a minha e a tua hora acaba. Enquanto Maria está servindo, é Maria que serve. Enquanto Maria está fazendo, é Maria que faz. Como é que é isso, pregador? Enquanto você puder fazer, é você que faz. Enquanto estiver ao teu alcance, é você que faz. Enquanto estiver na tua possibilidade, é você que faz. E quando não tiver mais, Fernando, aí é o turno dele, aí é ele que faz. E quando não tiver no meu alcance, Fernando, aí é o alcance dele, é ele que faz. Pregador, eu não entendi nada. Eu termino agora, a gente vai orar e vamos dar muita glória ainda nesse lugar aqui nessa noite. A Bíblia diz assim: mulher, não é chegada a minha hora. Aí ela sai de cena. Por quê? Porque quando o momento de Jesus chegar, aí não precisa a gente querer dar pitaco, entendeu? Quando chegar o momento de Jesus, aí não precisa você querer entrar em nada. Sai fora, sai de cena. Já passou o teu momento, agora é a hora dele, é o momento dele. É do pregador. Enquanto não chega a hora de Jesus, o que é que eu faço? Ora. Pregador, enquanto não chegar a hora de Jesus, o que é que eu faço? Vai ler Bíblia. Pregador, enquanto não chegar a hora de Jesus, o que é que eu faço? Consagra. Pregador, enquanto não chegar a hora de Jesus, o que é que eu faço? Entra no quarto, vai orar. Sabe por quê? Porque quando chegar a hora dele, não foi esquema, é Jesus que chegou. Quando chegar a hora dele, não foi jeitinho, é a hora dele. Quando chegar o momento de Jesus, não é esquema, é a hora dele. Eu vim nessa noite dizer pra alguém: a hora dele vai chegar, o momento dele vai chegar. Quem pode adorar a ele? Quem pode adorar a ele? Quem pode adorar a ele? Eu vim ser boca de Deus nesse momento. Eu vim ser boca de Deus dentro dessa igreja nessa noite e dizer para vocês todos aqui: a hora de Jesus na tua casa chegou. A hora de Jesus, eita, amigo pregador, obreiro de Deus, a hora de Jesus chegou. A hora de estou sentindo Deus. Maria sai de cena. Aí ela olha para os servidores e diz bem assim para eles: façai tudo quanto ele vos disser, mandar.
Não sei se vai dar, mas tudo bem, eu vou falar. Ó, com Jesus funciona assim. Obediência. E o que é obediência, Fernando? Cumprimento de princípio. Obediência. Olha o que ela disse: façai tudo quanto ele vos mandar. A gente faz tudo que o patrão pede, sim ou não? Senão ele te manda embora. Faz. Os casados, agora eu que casei, estou perdido. Faz tudo que a patroa pede. Não adianta você olhar assim para mim não, que você faz sim. Faz, você faz. Faz. E qual é a nossa dificuldade de fazer o que Jesus manda? Aonde está a dificuldade? Façai tudo quanto ele vos mandar. Quando a gente deixa de fazer o que Jesus pede, o maior prejudicado não é ele que não quer fazer, somos nós que não queremos obedecer. Tem gente que está por aqui de promessa do pé à cabeça, ele está mergulhado em tanta promessa e nada aconteceu. Sabe por quê? Eu vou ter que falar. Porque não quer obedecer. Não custa nadinha obedecer. Você obedece, Jesus te abençoa. Você obedece, Jesus. Aí Jesus disse assim, ó, verso 7. Enchei de água essas talhas. Eram as 6 talhas da purificação do judeu, o ritual da festa. Jesus disse assim, ó, enchei-nas até em cima. Encher talha não era fácil. Cada talha cabia 2 ou 3 métretras. Cada métreta cabia 672 litros d'água. Jesus estava dizendo, enchei garrafa PET, enchei litro. Não, Jesus estava dizendo, enchei as talhas até em cima. Sabe por quê? Porque Jesus gosta de trabalhar com talha cheia. Jesus gosta de trabalhar com crente cheio. Crente cheio não dá nenhum trabalho, ele é obediente. Quando está pela metade, murmura, não vai. Mas cheio, ele olha e diz, faz a tua vontade e não a minha. Enche a talha nessa noite. Oh, glórias a Deus por isso. Nessa noite enche a talha. É noite para encher a talha. Por quê? Porque encher talha é eu e você. Fazer milagre é com ele. Então enche a talha e ele te faz milagre. Enche a talha e ele te enche. Enche a talha. E se ele encher a talha, irmão, é para usar. Escute. Talha cheia não é para enfeite. Talha cheia não é para ornamento de embelezar. Talha cheia é para ser usada. Se ele te encher nessa noite aqui, pode ter certeza, o propósito dele é te usar. Encheu a talha, aí Jesus disse assim, ó, tirai agora. Por que Jesus disse tirai agora? Havia um processo no pisar da uva passa. E no pisar da uva passa saía uma resina. E a mistura da resina com a água da talha dava-se origem ao vinho inferior. Então Jesus disse assim, ó, tirai agora. E os serviçais diziam para Jesus assim, ó, não, mestre, tem um processo aí de 3 horas, tá? E Jesus disse, tirai agora. E eles diziam, não, mestre, tem que pisar a uva passa. E Jesus disse, tirai agora. Não, mestre, tem que misturar a resina da passa com a água ainda. É um processo. E Jesus disse, tirai agora. Por quê? Porque eles não sabiam, mas Jesus já tinha feito o milagre fazia tempo. E eles ainda não sabiam. Por que é que não sabia, Fernando? Porque eles estavam vendo a pedra. E pedra não é transparente. A transparência do copo me faz ver que tem água. Mas a talha cheia era de pedra
fora e não dava para ver o que tinha dentro. Por isso Jesus disse: tirai agora. Ele estava olhando e dizendo: não, mestre, tem que fazer o processo. Ou seja, se nós estamos vendo pedra, Jesus estava dizendo: não, eu estou vendo o vinho transformado. Jesus olhava e ele estava dizendo: eu estou vendo pedra. Jesus olhava e dizia: não, eu estou vendo além disso. Por quê? Porque quem te vê olha e diz: é pedra. Jesus olha e diz: não, é transformação. Quem olha diz: é pedra. E Jesus olha e diz: não, é transformação. Primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia não foi em Jerusalém. O primeiro milagre de Jesus não foi o paralítico andar, e é isso que a gente mais quer ver nessa geração. O primeiro milagre de Jesus não foi o cego enxergar, porque a gente só quer ver cego enxergar. O primeiro milagre de Jesus não foi expulsar demônio. O primeiro milagre de Jesus foi, será, foi, é e sempre será o mais urgente no homem. Qual que é, pregador? Transformar. Eu vou repetir isso. O maior milagre de Jesus para essa geração ainda é transformar. O primeiro milagre de Jesus foi lá na Galileia, foi transformar. Você só está aqui porque Jesus te transformou. Eita, você só canta porque Jesus te transformou. O pregador só prega porque Jesus o transformou. Eu termino agora e a gente ora. Sabe por quê? Que o maior milagre de Jesus ainda é transformar. Porque agora são 9 horas e 21 minutos. O ponteiro do relógio aqui pode até não chegar às 21h22 minutos. E para onde a igreja vai, só entra transformado. Para onde a igreja, esse culto pode até não terminar, e para onde a igreja vai, só entra transformado. Quem diz isso, pregador? É Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 48. Eis que carne e sangue não pode herdar o reino do céu, assim como a corrupção não herdará a incorrupção. Aí Paulo chama os gregos que não criam em ressurreição e diz assim, ó: mas eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Escute, já percebeu que todos, a expressão todos, aparece 2 vezes em um único versículo, Kelly? Na verdade, nem todos dormiremos. Ele não está falando do sono natural, ele está falando da morte. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quem é que sabe o dia que vai morrer aqui? Alguém sabe o dia que vai morrer? Você não quer levantar nem a mão, né? Ninguém sabe o dia que vai morrer. Quem é que sabe o dia que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Não? Então, entre o dia de você morrer e eu morrer, ou o dia de Jesus voltar para buscar a igreja, entre esses 2 momentos, devemos estar transformados. Pregador, se for para dormir hoje, é bom que você durma transformado. Pregador, se for para Jesus voltar hoje e agora, é bom que Ele te ache transformado. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando o pregador não abrir e fechar de olhos, pisca para mim, moça, pisca. Eita, Jesus já voltou. No momento, não abrir e fechar de olhos 7,3 milésimos de um segundo,
segundo a ciência oftalmológica, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Se tem a última é porque já teve a primeira, querido, e a primeira foi para Israel. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, pregador, seremos transformados. Por que, pregador? Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada, 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 tragada foi a morte na vitória. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas escuta, Satanás, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra da vossa mão tem uma recompensa. Poderia continuar, mas vou ficar só nessa introdução com vocês hoje. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Antes de orar, meu pastor sempre falou para mim que pregador bom não é o que prega muito, nem que fala pouco. Eu falei, agora pronto. E nem tão pouco que fala grego, aramaico, hebraico, latim, fica latindo o tempo todo. Meu pastor me ensinou e falou que pregador bom é aquele que faz apelo. E eu quero nessa noite perguntar: tem alguém do nosso meio que, ouvindo a palavra de Deus, deseja se reconciliar com Jesus? Tem alguém do nosso meio que nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, quer se reconciliar com Jesus? Porque os céus é para quem é transformado, não é para quem carrega a Bíblia, é para quem é transformado. O céu não é para quem usa terno e gravata e vestido longo, não. O céu é para quem é transformado. Se não tem, vamos orar. Pregador, o que é avivamento? É pular numa perna só? Não, isso é reação. O que é avivamento? Avivamento é a palavra trabalhando de dentro para fora e causando em mim e em você mudança. Isso é avivamento. Tem alguém batizado com o Espírito Santo? Batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Isso. Vamos orar. A cana trilhada não quebrará, diz o Senhor. E o pavio que fumega não apagará. E o Espírito de Deus, eu não vou chamar ninguém à frente, onde você está mesmo, a gente vai orar. E o Espírito de Deus vai te tocar, só pelo poder da palavra. Rebagachu reonde ovabaio de cando réu. Aqui bamachu reonde o rebabaio de cando da babaio. Ela brabacachu onde cando vabaio de réu e de cando zé. Ela bruiu de cando, vabom de que de réu e mando que vaso. Ó Deus, eu preguei tua palavra nessa noite, entendendo que é o Senhor que faz. Eu preguei tua palavra nessa noite, entendendo que é o Senhor que opera, que é o Senhor que toca, que é o Senhor que renova, que é o Senhor que faz. Ó Deus, eu preguei tua palavra nessa noite, entendo que é o Senhor que aviva, que é o Senhor que alegra, que é o Senhor que batiza.
Então eu oro neste momento junto com a tua igreja, Jesus. E eu peço ao Senhor um poder sobre este lugar. Eu peço ao Senhor uma unção, ó Deus, que promova mudança, transformação, mudança de caráter. Ó Deus, eu oro pedindo ao Senhor nessa noite, para que o Senhor promova um avivamento que venha de dentro para fora. Começa a encher as talhas desta noite, ó Deus. Enche talhas dessa noite para ser usadas. Enche talhas dessa noite para serem instrumentos do Senhor nessa cidade. Toca, Jesus. Toca agora e começa a curar. Toca agora e começa a renovar. Toca agora e coloca de pé o caído. Fortaleça o fraco, Jesus. É pelo poder da tua palavra que eu te peço agora. E aonde houver um crente batizado com teu Espírito, enche ele agora. Enche ela agora. Toma ela agora em tuas mãos. Recebe renovo, recebe glória, recebe unção, recebe poder, recebe graça de Deus. Seja tocado pelo poder da palavra. Seja renovada pelo poder da palavra. Seja curado agora pelo poder da palavra. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é leite. Eita, a palavra renova, a palavra é cura. Eita, a palavra é luz, a palavra é direção. Eita, a palavra é unção, a palavra é poder. Os céus estão abertos, a palavra está trabalhando, e o Espírito de Deus está te tocando, está te renovando, está te enchendo. O Espírito de Deus está rabaio de canto, rabaio de réu, uribe da papo de que de réu e de canto, uribe de vida, paio de canto, vabuio de réu. Ó Deus, renova o teu povo, encha a tua igreja, encha o teu povo com teu poder. Saia daqui nessa noite convicto